Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. Aqui o The Papo diretamente do Amapá, bem aqui no extremo norte do Brasil. Sabe onde é que fica? Não, vai lá no Google, dá um Google, escreve lá Amapá que tu vai ver onde é que fica. Eu sei, você deve estar assistindo, sei lá, em algum lugar do Brasil. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas sejam muito bem-vindos. Se você chegou até aqui, ó, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar aqui, dizer de onde que você está falando e o que é que você está achando aqui dessa entrevista que vai ser muito boa hoje. Não é uma entrevista, na verdade, é um bate-papo, né? Eu vou bater um papo aqui hoje com a Jeane Souza. Ela é coach em saúde e bem-estar. Ué, mas o que é um coach em saúde e bem-estar? Você vai saber hoje, tá? Por isso que eu já vou logo começar com carrão de cena. Fala um pouco pra gente sobre você, Jeane. Quem é a Jeane? Vambora. Olá. Então, Jeane Souza, né? É uma informação que eu gosto de dar muito sobre a minha família, que eu sou casada, né? Há 19 anos, esse ano a gente tá fazendo 20 anos. Legal. Né? Tenho duas meninas, a Isabelle, de 10 anos, a Karine, de 27 anos. E a gente vem junto com meu esposo, eu e o Éden, né? Éden Souza, a gente vem construindo uma história, assim, de muito sucesso familiar, né? E a Jeane Souza é advogada, né? É pastora, como eu coloquei aqui, é mãe, esposa, é amiga, é filha. E a Jeane, ela vem ao longo dos seus 42 anos, né? Hoje, construindo uma história, né? Uma história que eu posso dizer, assim, que é, assim, de sucesso, de altos e baixos, de dificuldades, mas de superação, né? E de poder buscar realmente a realização dos seus sonhos. E tem uma coisa assim na Jeane que eu tenho e eu gosto de ajudar pessoas, né? Eu gosto de me sentir útil com a comunidade, com a sociedade, com a minha família, com os meus amigos. Então a Jeane Souza, ela é uma pessoa que está sempre, né, buscando em ajudar um outro, até porque isso traz muita satisfação para mim. Então, eu sou assim, né? Quem me conhece, os meus amigos, sabe que eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Que ama, né, ajudar pessoas. Boa. E, Jeane, me fala aí, como foi que de onde que surgiu esse desejo, essa vontade de ser coach em saúde e bem-estar? André, eu acho que tudo parte de uma necessidade nossa, né? Eu tive um problema, uma dificuldade, e dali eu comecei a estudar, né? E tudo isso começou com... Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar, né? E fui uma pessoa que sempre tive problemas com a balança também, né? Desde a adolescência, a gente se conhece há bastante tempo, né? E assim, eu pós-gestação tive a minha primeira filha, né? E eu tive a mesma dificuldade que toda mulher tem pós-gestação, né? De estar um pouquinho gordinha, acima do peso, cuidando do bebê. A gente tenta fazer uma dieta daqui, um negócio dali para tentar voltar, e aquilo não volta, e a gente começa a entrar numa zona de desespero. Então, desde ali eu comecei a me aprofundar, né, sobre saúde, sobre como buscar métodos de emagrecimento, algo que pudesse realmente deixar a gente permanentemente, né, nesse processo de transformação, porque hoje eu aprendi que isso é transformação diária, né? Então foi daí que começou esse interesse, essa busca, né? Eu falo com mulheres, como eu falei no início, eu sou pastora, então palestro, prego para mulheres, e a gente também tem essa busca, essa orientação bíblica de cuidar do corpo, né? E era algo que me incomodava muito, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde, né? E para ser esse exemplo e primeiramente em busca de uma satisfação pessoal, primeiramente, né? Porque eu entendo que quando a gente se sente bem e a gente começa a se cuidar, a gente consegue fazer isso melhor para as outras pessoas. E o que é esse coach em saúde e bem-estar? Dá pra tu explicar pra gente? Então, o coach, ele tem uma missão de ajudar pessoas, né? De ver a necessidade,
um indivíduo como único, uma personalidade, né? Personalizado o trabalho. Então, a gente vai trazer mentoria, vai trazer conselhos, vai ter uma conversa, uma orientação com essa pessoa para que ela possa ver, né, a solução daquele problema que ela está enfrentando hoje. E o coach, ele está ali para trazer essa orientação, mostrar que é possível chegar onde aquela pessoa ela quer chegar. Né? Então, um coach de saúde e bem-estar, a gente vai ajudar pessoas a chegar na meta que ela deseja. Algumas pessoas querem perder peso, outras pessoas querem manter, outras pessoas querem ganhar massa muscular, né? É magro demais, tem um metabolismo muito acelerado e não consegue. Então, a gente entra com essa mentoria, com essa orientação, né, com apresentação de planos, de propósitos, e principalmente a gente carrega com a gente o nosso resultado. E as pessoas olham pra gente, o que você está fazendo? Me diz, me ajuda, né? Eu recebo muitas mensagens assim, me ajuda, eu estou precisando. Eu fui uma dessas pessoas. E aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho de coach, de acompanhamento, de mentoria e de orientação. Na tua visão, o que significa realmente assim bem-estar? É mais uma questão física, mental, emocional? Olha, André, eu acredito que é uma harmonização, um equilíbrio dessas três coisas, né? Mental, a gente precisa aprender a lidar com o estresse, com as preocupações do dia, né? Com o trabalho, né? O corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Ter atitudes, decisões hoje para que amanhã a gente tenha um corpo saudável, né? E fazer boas escolhas. Emocional, a gente precisa aprender a gerir as nossas emoções. Então, eu acredito que esse bem-estar está correlacionado com essas três coisas. Eu não tenho como estar de bem-estar, né, com o meu emocional doente. Porque quando eu estou com o emocional doente, pode estar o sol mais lindo, para mim vai estar cinza, né? Pode estar o dia perfeito para mim fazer a minha caminhada matinal ou no final do dia, mas eu vou estar indisposto porque eu não estou legal, né? Eu tá em desequilíbrio, eu não tenho ânimo para nada, né? E mental, eu estou muito estressada, eu não consigo, não tem tempo, não dá para mim, porque enquanto eu estou lá me cuidando, tem outras coisas acontecendo, e o corpo, eu quero ir, meu mental, meu emocional, mas o meu corpo está doente, eu não consigo, eu estou com problema no joelho, disjunta. Né? E aí não dá, então eu acho que tem que ser uma harmonização, um equilíbrio dessas três coisas, aí a gente diz que é bem-estar, na minha concepção, né? Bacana. Qual seria o primeiro passo para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável, assim? Qual seria o primeiro passo que tu... André, o primeiro passo, eu preciso ter consciência e aceitar que eu preciso buscar essa melhoria, que eu preciso mudar, né? Porque se eu não tiver essa mudança de mente, as coisas não vão acontecer, vai ser um momento. Eu vou ali, começo a fazer, aí de rápido um convite, um lanche, o aniversário já me tira do foco, eu acho que eu já não tô mais, já acabou, vamos meter o pé na jaca, né? E assim vai. E quando isso tá a minha mente, quando a minha mente ela tá focada, direcionada naquilo que eu quero, ainda que haja ainda que eu saia bem aqui da minha rota, eu vou perceber, sair da rota, preciso voltar para minha rota, preciso voltar para o meu alvo, né? Então, acho que a primeira coisa, eu preciso aceitar que eu preciso ter um estilo de vida mais saudável, eu preciso buscar essa questão de saúde e bem-estar. Então, quando eu aceito isso, eu começo a pensar em rotas, em caminhos, como que eu posso chegar para me transformar nessa pessoa. É uma mudança de hábito, né, cara? E a gente sabe que para criar um novo hábito é muito difícil, né, cara? Eu não sei, assim, qual a tua experiência que tu tens hoje trabalhando com pessoas que têm buscado esse estilo de vida. Em média, assim, quanto tempo a pessoa demora para criar esse novo hábito de buscar essa melhora? A gente tem uns métodos de 5, 21 dias, de 90 dias, de... Mas eu vi nas tuas redes sociais já tu falando dos 5, né? O desafio dos 5 dias. Que inclusive eu estou no desafio dos 5 dias, né? Por que 5 dias? Porque é o suficiente para começar para mudar Olha, eu criar acredito, um novo hábito? Eu acredito que um dia
ele é suficiente. Um dia, né? Sério? Eu acredito que um dia ele é suficiente. A partir do momento que tu muda um hábito, que tu tá em busca de um resultado, e tu muda um hábito, tu começa a ver resultado, eu acredito que esse resultado, ele é motivação para te continuar na mudança do hábito, porque tu tá visualizando, né? Então tu tá vendo que vale a pena. Por que é tão difícil pra pessoa mudar, gente? Porque eu vou te falar, tem nego que tá aí, ó, tentando, aí cai, aí não volta mais, aí já engorda mais 30 quilos, mais 10 quilos. Por que é tão difícil para as pessoas mudarem? É porque tem que ter mudança de mente, André. Se a gente pode fazer cirurgias, como eu conheço pessoas que já fizeram bariátrica, lipo, todos esses processos que a gente pode ver que já tomaram medicações para emagrecimento, para buscar a sua forma. E a gente vê que às vezes e a gente fala assim, eu engordei 2 vezes, 3 vezes mais, eu tô sempre maior, né? A gente não vai estar nesse método, assim, científico, celular, porque a gente tem muita coisa na internet, e profissionais, médicos que podem explicar isso bem melhor pra gente, o porquê que acontece. Já teve até uma reportagem também no Fantástico, né? Já fazendo uma merchan aqui do Fantástico. Onde eles explicam a questão das nossas células de gordura, né? O que acontece, esse processo de sanfona que a gente fica, né? Mas, enfim, a gente precisa ter essa mudança de mente, porque se eu tô buscando um emagrecimento, por exemplo, eu vou ter que deixar de comer certas coisas em excesso. Eu vou ter que passar fome? Não. Tu não precisa passar fome. Eu acho assim que o cara tem o hábito de ter uma fome, por exemplo, eu, né? Esse desafio tem sido difícil pra mim. Porque toda vez que eu sentia fome, eu ia lá e comia um negocinho aqui, mas não era o saudável, né? E agora não, pô. Sinto fome, eu vou ter que comer alguma coisa saudável. E a minha cabeça não tá acostumada com aquilo. Exatamente. A gente está acostumado a comer coisas fáceis. E tudo assim que é muito fácil de tu comer ali, que tá na nossa geladeira, às vezes é um doce. Tem um pão ali, vou passar uma manteiguinha no pão, vou fazer um café, vou tomar um café. Do que a gente, por exemplo, preparar uma batata doce, ou a gente fazer um iogurte com uma granola, com alguma coisa assim mais saudável, fazer um ovo frito. Então, isso às vezes pra gente é mais trabalhoso, né, fazer. Mas, como eu disse, quando a gente entende na nossa cabeça que a gente está num processo, que a gente precisa mudar, que a gente precisa viver mais e viver com qualidade de vida, a gente começa a ter essas boas escolhas. A gente tem vontade de comer o sorvete, o picolé, o bombons, o brigadeiro. Eu acho que você não pode se privar de tudo, mas tu tem que ter controle, tem que ter autocontrole, né? Tu tem que querer, né, bicho? Tem que querer, tu tens que focar onde tu quer chegar. O princípio, né? Exatamente. Tem que querer. E quais são os principais erros que as pessoas cometem, assim, quando querem? A falta de planejamento. Veja bem, você tá fazendo desafio, né? Você tá fazendo uma redução, um déficit calórico, né? Fazendo a tua dieta, aí tu tá na tua rotina de trabalho, porque tu tá na tua dieta, mas a tua vida continua. Trabalho, ser pai, filho, esposo, né? A tua vida, ela continua. Então, se tu não planejar esse teu momento de dieta, de mudança de hábito, vai ser muito fácil tu sair dele, porque tu fez a tua dieta, tomou teu café, tu almoçou legal e tu teve que dar uma saída, vai passar a tarde toda trabalhando, vai dar hora de fazer o lanche. Aí tu não te planejou, tu não levou a tua fruta, a tua barrinha de proteína, ou teu suco preparado ali, não tem um lugar próximo para te fazer essa opção mais saudável. Tu vai comer o quê? A coxinha, o pastel, o refrigerante que tá ali. Então acho que aí você comeu, aí tu tá te punindo aqui, eu não acredito, tanto sacrifício pra nada, não sei o que. Aí a nossa mente começa a jogar a gente lá pra baixo. E já foi, vou chegar em casa, vou tomar meu açaí com a farinha. Faz um charque aí logo, bora logo, já acabou tudo.
tudo, então bora logo atropelar. Mete o pé na jaca mesmo. E aí dali tu desanda. Então quando tu te planeja, tu tá com a tua marmitinha, com o teu ovo cozido, a tua batatinha, então tu já descobriu os lugares onde tu pode, né, te socorrer ali naquele momento, eu acho que te ajuda. Então, como eu coloquei no início, eu acho que é a falta de planejamento. Ela faz a gente quebrar os votos que a gente fez a nós mesmos. Não, agora vai dar certo. Sim, verdade. Então, eu acredito que o nosso grande vilão no processo de emagrecimento, o ganho de peso, o ganho de massa, é o planejamento. A gente tem que se planejar, né? Pra tudo na vida, né? Nem só pra isso, né? Verdade. E como é que o autocuidado e a gestão das emoções podem influenciar, assim, no final, né? No resultado por exemplo, de um desafio que eu estou fazendo? Para mudança, né? De vida, no caso. Então... Para essa mudança de hábito, desculpa. O autocuidado, é autocuidado aí? É. Só o autocuidado, né, que você tá... O autocuidado e a gestão das emoções. Então, como eu coloquei lá na frente, né, a questão da gestão das emoções, as pessoas estão em harmonia e equilíbrio, né? Porque senão a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer e focar do jeito que a gente precisa focar no que a gente decidiu falar. Não vou nem falar só de processo de emagrecimento e na questão do desafio em si, né? Acho que a gente tem que primeiro focar e pensar que a gente precisa estar bem de saúde para a gente poder conseguir conquistar as outras coisas na nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Eu acho que tem que partir daí. Tá. Porque imagina só, eu sou uma pessoa ali que ganho bem, que trabalho bem, tenho um casamento legal, a minha vida tá tudo bem, mas eu não tô bem de saúde, né? Eu não tô me cuidando, faz tanto tempo que eu não vou no médico, eu não sei como é que eu tô, né? Essa questão de exames de sangue que a gente costuma fazer para fazer aquela rotina, eu não sei como é que eu tô. Mas eu não tenho disposição, né? Eu sinto muita dor de cabeça. Vamos lá naqueles sintomas assim que é quase comum em todo mundo e que pode ser de diversas coisas que isso pode acontecer e ocorrer com a gente. Aí o cara fica só remediando ali com dipirona, alguma coisa assim, nunca procura saber o que é. Exatamente. Então eu acho assim que essa né? questão do autocuidado, de você olhar para você e ver o que não tá legal, o que não tá bem, isso é muito importante, né? Então isso vai ser o X da questão para tudo. E a questão das emoções, porque se eu não tô bem, se eu olho pro espelho, né, e eu não me sinto feliz com aquilo, isso vai interferir na minha vida. Mas quando eu percebo que eu ainda posso mudar, que eu ainda posso melhorar, que eu tenho condições de transformar a situação que eu estou, né, eu acho que o meu emocional, ele começa assim, a despertar e a se levantar para dizer assim, bora lá que a gente vai conseguir. Aí a gente olha para pessoas que a gente, né, admira, tá bem de saúde, tá bem de composição corporal. Poxa, fulano consegue, por que eu não vou conseguir? Inclusive eu tenho uma amiga que a gente sempre conversa no Instagram, né? Ela é uma das pessoas que eu admiro muito, né? Que é a Anne Frank, minha amiga, já foi da minha família. E a gente conversa muito, né? E eu vi a transformação da Anne, né? De, poxa, eu posso fazer isso. Se ela pode, eu posso também transformar o meu corpo, a minha saúde, ter essa questão do autocuidado. E a gente começou a conversar e a gente começa a perceber que tudo isso é um ato do hoje que vai refletir no amanhã. E eu digo assim, né? A gente pensa que nada tá acontecendo. A gente começa a se cuidar, começa a melhorar o cabelo, começa, né, a cuidar aqui da pele. É igual um cremezinho, começa a passar aqui um bloqueador solar, eu acho que é só pro sol ali. Mas passa primeiro mês, tu começa a perceber que a tua pele melhorou, né? Tu começa a perceber que a tua pele tá mais luminosa, as pessoas começam a elogiar, nossa, tá tão bonita a tua pele, né, e tal, e a gente pensa que nada tá acontecendo, mas é um esforço de todo dia ter que ir lá, lavar o rosto, passar o bloqueador, aí lava, passa de novo à noite pra dormir. É coisa de gente ansiosa, né, que quer ver o resultado assim. É, todo o protocolo. Só que tu tem que primeiro perceber que tu precisa, né, fazer tudo isso para te alcançar o teu resultado. E a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, de autocuidado. Não, eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar. E essa questão das emoções, não deixar o que a gente vê naquele primeiro momento, que deixa a gente triste, né, dominar a gente ao ponto da gente não ter reação.
Eu acho assim que o nosso emocional, ele tá ali para dizer quem a gente é, para julgar a gente, porque a gente se julga, né? A gente se julga. Bastante. Mas o nosso julgamento, ele tem que ajudar a gente a mudar, ter uma atitude. Sim. O nosso julgamento, ele não pode julgar a gente ficar ali sentenciado e ficar acorrentado, né? Então, eu acho que eu sempre busquei com essa minha questão das emoções para que elas me impulsionassem, né? E não deixar elas me sucumbirem. Boa. Porque é muito fácil. Preciso usar ela a teu favor, Eu né? preciso usar ao meu favor. Boa. Né? Bacana. Então, a gente falou do desafio de 5 dias, né? Eu fui lá no teu espaço. Inclusive, eu quero mostrar agora. Até Mostrei, o final do ano, Margot. A gente desde foi quando lá eu no vou teu espaço, ó. conseguir ir pra Tá praia rolando lá, ó. com o abdômen bem trincadinho e tal. Oi, pessoal, tô aqui no espaço Fit Se puder Life baixar, Macapá, se tu abaixar o lá da minha volume, amiga amor, de desse muitos vídeo anos, aí, a Joana. gente consegue falar E aqui. eu tô aqui, gente, porque eu busco uma Baixou? vida saudável, né? Uma vida mais leve. Não é de O hoje. volume dele, do A vídeo. Labuta já tem de muito tempo. Baixou? Há 1 ano eu comecei a fazer É o que academia, tá assim, ó. mas eu senti que as minhas medidas não melhoravam. E eu tô buscando um corpo melhor e tal. Fechou? A gente foi lá no espaço da Jeane, o espaço Fit Life Fit Macapá. Life Macapá. E lá eu pude conhecer o espaço e tal, e saber um pouco mais do desafio dos 5 dias, né? Que é que ela fala aí que é o protocolo, né? Explica um pouco pra gente sobre esse desafio dos 5 dias enquanto tá passando o vídeo lá, Então, Jeane. o Protocolo Desafio 5 Dias, ele é um programa de início para essa mudança de hábito, onde você, durante esses 5 dias, você vai ser acompanhado, você vai ter uma mentoria, você vai entrar num grupo VIP de WhatsApp, onde você vai ter esse acompanhamento personalizado, você vai receber 10 nutrições, 20 chás, detox, acelerador, que vai te ajudar a manter o foco, concentração. Porque quando a gente faz dieta, a gente fica meio triste, né? O déficit calórico, demais. e a gente fica assim para baixo, sem aquele ânimo. Ali foi a minha avaliação, tive ali. Exatamente. Pra mim tá muito difícil. Mas vai ser. O início é difícil. Não, eu sei, tô ligado. Não posso dizer para você desafios. que vai ser fácil, não é. Né? A gente precisa ter determinação, garra e continuar a orientação que a gente está recebendo. Como eu até falei para ti, né? E eu falo para todo mundo, é uma via de mão dupla. Eu vou daqui, você vem daí, a gente se encontra e a gente chega junto até o final. Né? Então, esse desafio ele vai te trazer essas ferramentas, dessas 10 nutrições, desses 20 chás, esse acompanhamento. O cliente recebe um cardzinho onde ele vai ter metas diárias de beber água, de fazer atividade física, de 15 minutinhos de atividade física. Ele vai precisar postar os pratos dele, o que ele está comendo. Aí a gente vai estar dando aquela orientação, vamos substituir isso por isso. Ah, legal, parabéns, escolha excelente, nutritiva. E ali naquele grupo a gente vai estar trazendo informações sobre essas opções. Né, sobre o tamanho de proteína que você precisa comer e tudo. Então, a gente vai estar ali para ajudar você a, durante esses 5 dias, perceber que é possível você emagrecer, que é possível você ter resultado quando você faz direitinho a sua dieta. Porque às vezes a gente diz assim, eu tô de dieta, mas a gente não tá de dieta. A gente escapolha aqui, a gente come um pão aqui, come 2 pães ali. Não, mas eu tô de dieta, não posso comer isso aqui pra mim. Mas a gente acaba cedendo uns desejos que não era pra ceder, que foi uma escolha errada. Né? Às vezes a gente deixa de comer uma proteína, um macarrão, um feijão, e coloca só um pouquinho de arroz, só um pouquinho de salada, uma colherzinha de feijão, porque eu tô de dieta naquele meu prato, onde eu deveria colocar um pouco mais de proteína nesse prato. Aí quando dá 3 horas da tarde, eu vou comer pão, vou comer um pratada de pupunha. De pupunha, não, é pupunha, com cafezinho, mas é muito calórico, né? Então, acho que quando a gente começa a seguir direitinho as orientações, a gente consegue. Então, o desafio 5 dias, ele vai te trazer, ele te propõe isso. Que é possível você emagrecer sim, alcançar resultado. Aí no início desse processo, desse protocolo, você faz uma avaliação de bioimpedância, onde você visualiza como é que você tá. E no 6º dia,
você faz novamente essa avaliação para você visualizar os seus resultados e dali para frente a gente continua. Você vai continuar porque é possível, né? Então eu fiz esse desafio. Eu achei que era também difícil, que eu não conseguia, e nada funcionava. Fui no nutrólogo, o doutor Luiz Henrique, né? Me ajudou muito, fez os exames. Às vezes as nossas vitaminas estão baixas, a gente precisa trazer esse equilíbrio para a vitamina. Então, quando tu equilibra isso, o teu metabolismo ele começa a funcionar do jeito correto, né? E então a gente precisa usar essas ferramentas ao nosso favor. Então, a gente tem nutricionista, a gente tem nutrólogo, endócrino, né? Então, acho que tudo que você puder fazer para evitar protocolos severos, né? Medicações, tudo que você puder fazer de espontânea vontade, conseguir fazer, eu acho que é muito válido a gente tentar esses caminhos. A gente sabe que tem pessoas que têm outros problemas de saúde que não conseguem com essa facilidade, que é por isso que existem essas outras orientações e outras opções, que eu digo assim, acho que nem é a palavra dizer que é mais severo, porque tem efeito colateral, muito e aí tu melhora uma coisa, mas tu tem que lidar com outra dificuldade aqui, sabe? E sem dizer também que tu acaba ficando viciado, né? Esse tipo de protocolo. Tem gente que é viciada em medicação, só consegue fazer alguma coisa com medicação. Isso. Sendo que a solução às vezes está dentro dele, né? Ele querer fazer, dar esse primeiro passo. E o meu protocolo, inclusive eu converso com o cliente, você sabe, né, que eu tive também essa conversa contigo. A minha proposta não é tu comer e beber só o produto que eu uso no meu protocolo. Né? Não é isso, a gente tem que comer comida de verdade, sabe? Descascar. A gente tem que fazer isso na nossa vida porque a gente foi criado para isso também, né? Para comer, para mastigar, né? Para comer o peixe, o frango, a manga, mas tudo com consciência, com responsabilidade conosco mesmo. Então essa é a nossa proposta do nosso desafio, dos nossos protocolos, é você buscar, né, nos nossos produtos aquilo que você está precisando. Esse desafio ele pode ser uma virada de chave, né, para a vida das pessoas. Eu digo, né, que cara? Para quem faz de verdade, ele entende. Eu tenho clientes. Porque a pessoa já consegue sentir o resultado logo no primeiro dia, assim, bicho. Por isso que eu te falei que eu preciso apenas de um dia. Quando eu te falo lá na frente, não é assim, porque eu tô vendendo um negócio que não existe. Não, porque quando tu faz esse protocolo, tu sente esse produto, o benefício no teu corpo. Sim. Então não precisa nem de argumentos, porque contra fatos, né? Não há argumentos. Então a gente acaba sentindo o benefício, né, desse produto que a gente usa no nosso protocolo. E às vezes a pessoa diz, eu tô viciado. Não é viciado, né? É uma nutrição celular, é uma nutrição inteligente, é uma coisa que tu sente no teu corpo de verdade, não é só encher estômago, sabe? Não é só matar fome, é nutrição que tu vai sentir no teu cabelo, na tua pele, na tua disposição pro dia a dia. Precisa estar associado, claro, a exercício físico, né, cara? Atividade física. Né? Você tem que estar ativo, né? E a gente precisa fazer atividade. Às vezes você diz assim, eu não preciso emagrecer, eu não quero fazer. Mas, no mínimo, todo ser humano precisa fazer atividade de fortalecimento muscular. Então, assim, todo mundo precisa fazer musculação. Não é nem pra emagrecer, cara. Isso é pra poder caminhar. Saúde. Saúde. Pra tu poder caminhar, eu vou te falar. Pra você calçar o seu sapato sem dor. Pronto. Depois dos 40, parece que vira, né, a coisa assim, de cabeça pra baixo. Eu comecei a sentir dor que eu não sentia antes, cara. Exatamente. E aí, assim, comecei a praticar atividade física. Tô mais de um ano praticando atividade física. Eu não senti muito resultado, assim, no meu corpo. Porque a gente acaba não vendo, né? Emagreci 4 quilos em um ano, só pra te resumir aí. Mas eu criei uma massa muscular que eu não tinha, que eu pensei que não tinha, né? Até quando eu paro de fazer, tipo, um mês, eu já começo um mês não, uma semana, eu já começo a sentir dores no corpo. Então a atividade física, ela é essencial. Tem gente que tá indo para remédio, porque sente dor depois dos 40 e não sabe, vai tratar com remédio. E o médico vai recetar remédio para tirar o cara da dor, né? Ele não procura uma atividade física que tira a dor, pô. Um mês, o cara já some as dores. A minha profissão, eu preciso escrever, né? Então se tinha muitas dores nos braços.
Coisa que eu nunca senti. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que dor é essa estranha e tal? Aí eu fui no nutricionista e tal, fiz uns exames. E aí o médico falou, vai fazer umas atividades, vai fazer atividade física. Fiz atividade física, cara, e assim, pra minha surpresa, sumiu as dores. Sumiram as dores. E quando eu paro uma semana, começo a sentir dor. Aí eu volto, a dor some. Então a atividade física é tudo, né, bicho? A gente precisa estar com a nossa musculatura, né, ativada, o corpo todo, né? A gente vê que a gente tem o esqueleto, o músculo esquelético, né? E tudo precisa estar em harmonia ali dentro, né? A gente envelhece. Nossos ossos, se a gente não tiver a devida alimentação, a devida suplementação, eles vão se enfraquecendo. Sim. E aí a gente não cuida da musculatura. É como se a gente... Imagina como que a gente sustenta o nosso corpo, né? Para andar, para se movimentar, para baixar. Aí tudo começa a doer. Sim. Porque tá tudo ali fraco. Aí a gente começa inflamado. A gente começa, aí a gente percebe que existe uma pessoa já, alguém no nosso corpo que se chama ciático. Morador novo. Ele tá ali a vida toda, mas tu vai envelhecendo, tu começa a sentir, aí que vai ver falta de fortalecimento, aí tu começa a sentir a coluna, um protagonismo na tua vida, né, o ciático. Exatamente, aí é dor nos ombros, a coluna, o joelho. É dor que não para mais. Eu assim, André, como eu te falei no início, sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de atividade esportiva. Minha mãe, ela sempre... Assim, tem uma grande influência disso. Minha mãe foi jogadora de futebol de carteira assinada, né? É muito legal ver isso na carteira de trabalho dela. Sério? Jogadora de futebol, atacante. Sério, Giane? Não sabia Então, disso. assim, a minha mãe, ela sempre, com muita... Assim, não tinha quase tempo para cuidar, para levar a gente, mas ela sempre buscou colocar a gente numa atividade esportiva. Eu tenho 1,54 m, né, de altura, e a minha mãe sempre colocou, gente, eu fiz natação, eu fiz basquete, eu fiz vôlei não deu muito certo, né? Futebol, deu muito certo futebol, né, fazia parte do time nos Jogos Escolares do Colégio Amapaense, e era muito jogava boa. muito. Eu era muito boa, mas tá no sangue, minha mãe responsável, então assim, eu sempre fui uma pessoa que estava envolvida com esporte. A musculatura ativada, aí casei, fui parando, aí quando voltei pra academia, que ele volta e sai o tempo e tudo, e chegou um tempo que desde pandemia eu não consegui mais voltar pra academia. Aí colocava N fatores, o trabalho, as responsabilidades que eu tinha na igreja, pastora, esposa, aí não tinha tempo, tava cansada, não ia, e eu fui na consulta, né, de fazer um exame para ver como é que tava, dor no joelho, era dor na coluna. Caramba, o meu pé, eu sentia muita dor assim no tornozelo, Pois amanhecia, parece assim que tava machucado a noite toda, e poxa, eu dormi para descansar o corpo. E já acorda cansada pra caramba. Com dor em tudo quanto é lugar. Quantos mais se identificam, né? Com dor e cansada. E aí eu fui buscar um médico, fazer exame, tudo legal, um exame de sangue. E aí fui tudo e fiz exame, aí sempre, o peso, tem que melhorar o peso, 76 quilos, Giane, você tem que melhorar. Aí fui no cardiologista, o cardiologista passou, e eu não lembro exatamente o exame que eu fiz, que o normal era 9 da atividade cardiovascular, e o meu deu 11. Aí a doutora falou assim pra mim, Giane, tá muito ruim isso aqui, a gente precisa melhorar, você precisa emagrecer, ela falou, seus exames estão ok. Não tá hipertensa ainda, mas se tu continuar assim, vai ficar teu trabalho, a tua igreja, a tua filha, o teu marido, teus clientes, que eu sou advogada também, né? Tu vai morrer e eles vão se encaixar em outras situações e vai dar tudo certo. Tu tem que ter uma atitude agora. Eu disse, mas doutor, você tem que fazer atividade física, Giane. Isso vai melhorar o teu cardio. Eu disse, doutora, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu não sei se eu posso dizer, depois tu coloca um pin aí na palavra, mas ela disse exatamente assim pra mim, Giane, é igual cagar. Se tu não parar pra fazer a tua necessidade, ninguém mais vai poder fazer por ti. Então, se você não se priorizar pra você fazer uma atividade física, você
não vai conseguir, porque ninguém vai poder ir lá carregar o peso e fazer isso aqui pra ti, ó. Uhum. Ninguém vai poder ir lá suspender o peso pra fazer isso aqui pra ti. Então, quando ela me falou isso, assim, isso me chocou. Mas me chocou não pra deprimir. Me chocou pra me ter uma atitude. Eu falei assim, vou me matricular na academia. Boa. E aí, dali, procurei um nutrólogo, procurei um nutricionista, comecei a procurar ferramentas onde eu estou hoje, né? Boa. E o que eu usei, o que eu tô fazendo, me ajudou a ajudar outras pessoas. Boa, Jeane. Eu tinha uma pergunta pra ti. A gente conversou esses dias, a gente falava sobre alguns alimentos que tu considera assim nocivos, né, pra saúde, tipo o açúcar. É. Caraca, velho. Como é que o açúcar pode ser tão prejudicial se a gente cresce comendo açúcar, pô? Nossos pais nos alimentam com açúcar. E por que o açúcar ele é tão ruim assim? O que ele causa? A gente engorda, né, André? A gente engorda. O açúcar, o excesso, ele vai te trazer outras doenças, né? Doenças que são crônicas, a gente pode falar aí do diabetes, né? E, assim, o açúcar, ele é algo assim, é um produto altamente inflamatório, né? E tem alguns estudos que também é um dos causadores de cânceres, né? Prejudica o cognitivo da gente, né? Tem alguns estudos que eu não tenho tanta propriedade, assim, para falar com esses malefícios, assim, do açúcar. Mas eu posso falar, assim, do que eu vivo, do que eu acompanho, do que eu vejo, né? E eu percebo que quando eu dou uma suspendida nesse excesso de açúcar, carboidrato, né? Quando eu dou uma suspendida nisso, eu consigo ficar bem legal no meu corpo, sabe? Eu não fico assim tão inchada, com retenção, não sinto dor de cabeça. Dorme bem, né, porque cara? parece assim que ele traz assim ele deixa a gente assim tão tóxico que já vem logo a dor de cabeça. Pois é. Aquele mal-estar, tu já amanhece assim, parece assim cansado. Eu percebo que toda vez que eu como assim doce à noite, né? Ou então assim que eu exagero, tomo sorvete, eu amanheço, parece assim cansada, fadigada, né? Eu já amanheço com falta de energia, né? Não sei ainda te explicar o porquê que isso acontece, mas assim como eu te falei no início, por experiência, é um dos alimentos que eu tô assim banido da minha mesa, sabe? Em casa, lá a gente já mudou o açúcar, né? Para demerara. Eu já consegui tirar quase de tudo o açúcar, menos do café. Como eu não consegui tirar do café, então eu tirei o café da minha vida. É igual eu. É muito difícil, eu não consegui tomo tirar café. do açaí, então eu vou tirar o açaí da minha vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um dos alimentos que é muito prejudiciais pra gente, assim, essa E qual questão. é aquele que não pode faltar, assim, na dieta da pessoa? Proteína. A gente não pode viver sem proteína, sabe? A gente tem os vegetais que tem proteína, né? Que tem os veganos aí que faz, mas a proteína, ela é essencial. A proteína é a carne. É carne. A gente tem, por exemplo, proteínas à base de soja, né? Tem diversas fontes de proteína, não é só a carne, o peixe, o frango. É por isso que é muito importante a gente ter um acompanhamento com um profissional que vai trazer essas opções para conforme o que a gente... O teu trabalho, então, ele é associado ao trabalho de um nutrólogo. Tu associa a tua... Ou, tipo, a tua consultoria, ela indica um nutrólogo? A gente não... Como é que é isso? A gente, assim, na nossa empresa... né, a gente não aciona um nutricionista, porque a nossa empresa ela é tão maravilhosa, porque ela já tem cientistas, nutricionistas, médicos, tudo que chega na gente, a gente é treinado para fazer, treinado para entender sobre aquele protocolo, e a gente já aplica um protocolo que um nutricionista, que um cientista, ele já aprovou, já experimentou e criou aquele protocolo. Por exemplo, esse protocolo, 5 dias, 21 dias, 90 dias, não é a Jeane que chega lá, senta e monta, não. Isso já é um protocolo que vem pela nossa companhia, onde a gente é treinado, vem novos produtos lançados, a suplementação indicada para cada situação, né? E a gente vai aplicando aquele protocolo, debaixo de uma orientação, de uma mentoria, como eu coloquei, de nutricionistas
né, de cientistas, Boa. né, porque por trás dos nossos produtos tem muita ciência, Uhum. muita tecnologia, e é por isso que dá muito certo. Então a gente vem e trabalha e aplica esse planejamento, Uhum. né, que é feito, dado pela nossa companhia. Por exemplo, sou coach de saúde. Não é, a Giane é coach, como assim? Não, eu tive que fazer cursos. Uhum. Eu tive que obter vários selos, certificados, né, de estudar produto, estudar como que eu ia Aonde tu estudou, desenvolver. Olha, Qual é essa companhia? é a companhia Herbalife. Uhum. Eu trabalho com Herbalife Nutrição, né? E a gente é treinado para isso, a gente estuda, é treinado nos produtos. Todo mês a gente tem um sistema onde a gente se reúne para a gente compartilhar, para a gente aprender sobre novos protocolos, né? Sobre novos produtos. A gente tem tem um lançamento aí de um whey maravilhoso. A gente vai fazer um curso, já está disponível na plataforma esse curso. A gente tem uma linha que é só para atleta, que inclusive o nosso garoto propaganda é o Cristiano Ronaldo, né? Olha aí, bacana. E se ele aprova, né? E aí Uhum. não é eu que estou dizendo, ele mesmo, a televisão, a pesquisa já foi feita, né? Cristiano Ronaldo, para a idade que tem, é um cara mais top, né? De composição, né? De estar com o corpo ativo, com a saúde, bem-estar, né? E ali Massa. provando e ainda fazendo gol. Bacana. Né? E ainda fazendo gol, Bacana. né? Outro dia eu tava assistindo o futebol e ele tava jogando, aí estavam falando que fizeram um teste, que a idade biológica do Cristiano Ronaldo é de uma pessoa de 25 anos, né? Olha aí. E ele usa os nossos produtos também, né? Pois é, eu comecei a usar esses produtos também, né? Antes eu tinha muita resistência, vou te ser sincero, né? Sim. Eu cheguei a falar pra ti isso. A gente tinha muita resistência em relação a esse produto, mas usando e tal, comecei a usar, primeira vez que eu tô usando. Tô muito bem. De manhã eu já tomo aquele, como é, hype, né? Ah, é E, maravilhoso. pô, passo já o dia Bebida funcional maravilhosa. muito bom Hype mesmo, Drink. passo o dia ligado, meu corpo... E assim, eu tô suando muito, né? Não sei se é natural isso. Sim, A sim, gente sua porque pra caramba, continua queimando, né? o nosso Herbal Concentrate, que é o nosso chá verde, né, a base de chá verde, Uhum. ele faz isso, ele dá uma acelerada no metabolismo, né, então te queima um pouquinho mais de Eu caloria. falei pra Margot hoje, meu Deus, Margot, parece que tá pegando fogo, isso, eu tô suando pra caramba, mano. A ação que a gente tem aqui de limpar já dicas. ativa, então isso é muito legal, né? muito bom e ele também ajuda, né, como eu falei, já acelera o metabolismo, ele é diurético, ajuda a gente, né, tirar aquele excesso de água no corpo que tá ali que fica como retenção, né, ali no nosso corpo, então ele ajuda nesse processo também. Ele é antioxidante, né? Os antioxidantes, tem muitos estudos que é maravilhoso. Rejuvenesce as nossas células, né? Massa. Rejuvenesce. Inclusive, teve um último estudo que eu achei muito legal, um artigo que a gente estava lendo, inclusive foi a minha patrocinadora, a gente estava conversando, né? Que depois que quem toma os antioxidantes, a importância dele que ajudou até a gente parar de ter cabelo branco, né? E eu não tinha percebido que eu já estava com os cabelos brancos aqui na frente e realmente deu uma amenizada. Eu disse, uau, que benefício maravilhoso! Meu Deus, eu quero isso aí, porque eu tô cheio de cabelo branco. Olha aí, esse cabelo, cara. E ainda tem isso, melhorar a pele, a gente fica com a pele melhorada. Então tem muitos benefícios, a praticidade, mas o que eu me apaixonei, né, com os produtos da nossa companhia, da nossa empresa, é a praticidade que você tem de Da preparar. Herbalife. Cara, é muito prático. Eu sei, eu tô já fazendo tá pronto, aí. coloca ali, mistura na água, você toma. Você pode levar pro seu trabalho, o teu shake, o teu chá, preparar a tua bebida ali. Onde tu pode fazer o teu lanche. Massa. Tu pode fazer a tua refeição. Sim. Né? Então, eu acho muito legal isso. Nos nossos produtos, eles têm vitaminas, sais minerais, tudo aquilo que a gente precisa, que às vezes a gente não consegue colocar só num prato. Né? Todos os ingredientes necessários, todas as vitaminas que são necessárias. E ali tem tudo preparado, tudo pensado em você. O pessoal que tá assistindo a gente aqui, como é que faz para encontrar esse teu negócio, o teu espaço? Como é que faz para chegar lá? Onde é que fica? Então, a gente tem um espaço da vida saudável que se chama Fit Life Macapá. Eu vou deixar o meu telefone aqui para você colocar depois aí no vídeo. A gente está hoje localizado na Rua Santos Dumont, 808.
Santa Rita, e a gente já está, o negócio está assim, pegando uma forma, a gente já está em mudança, né, para um novo ponto, para um novo prédio, onde a gente vai estar assim, aumentando o nosso atendimento, né, para poder alcançar as pessoas em todos os horários, que hoje a gente está atendendo só no horário da noite, finais de semana. Né? Então a gente está mudando. E então, assim, eu vou deixar meu telefone, né? Pode ir lá com a gente já nesse endereço. E quando tiver mudança, você pode nos encontrar também no Instagram. Isso, o Instagram é EVS Fit Life MCP. E lá você vai ter todas as informações que você precisa para conhecer o nosso produto, os nossos protocolos e também alcançar resultados, né, incríveis na sua vida, nessa sua jornada. Seja para perder, seja para ganhar, seja para manter. Muito bacana esse espaço, eu tive lá, como vocês viram, né? A gente mostrou aqui o vídeo. É um espaço que o pessoal chega, você entra, ela já sabe quem é, né? Tu já sabe quem é que tá querendo comer alguma coisa. E quando eu não sei, eu pergunto, a gente vai se relacionando e vai ficando bem. E tem tudo lá, pô. Tem uma torta salgada que ela faz, que é tipo uma pizza, muito bacana. Tem coxinha, né? Coxinha fit. É muito shake legal. de diversos sabores, são 10 sabores que a gente tem. Né? E ainda tem os shakes do cardápio premium, que é com borda, que é com waffles em cima. A gente tem waffles doce, salgado, pizza, torta proteica de frango, né? Isso é um cardápio assim Daqui a um tempo tá fazendo uns delivery já, né? A gente já faz. No sábado e domingo a gente já faz, né? Olha aí, bacana. Já tem clientes que eles fazem só retirada. A gente não consegue hoje entregar ainda, mas a gente já tá trabalhando nisso, a gente já tá com uma parceria aí, a gente tá só formalizando para fazer essa entrega. Muito bom. Né? Mas a gente tem assim um flan, né? Um shake pudim. A gente tem, Jane, eu quero doce, eu não consigo por causa do doce. A gente tem uma coisa doce, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, sabe? Para te oferecer e te ajudar nesse processo. Não tem mais desculpa. Porque é delicioso. Isso aí, você tomou. É muito bom. É muito bom. Não tem desculpa. E dá saciedade, né? Dá. Pronto. Até um certo tempo, até uma certa hora. Ele quer tomar. Você não vai tomar e ficar o dia inteiro, preso, né? Há 20 anos. Mas foi bacana conhecer esse espaço, é bacana saber que existe um lugar em Macapá onde tu pode te refugiar, tipo, tô com fome pra caramba. Ai, meu Deus, preciso comer alguma coisa, aí liga lá pro Espaço Fit, né? Aí, poxa, dá pra preparar alguma coisa aí gostosa pra matar essa fome? Chega lá, come, bacana. Exatamente, a gente tem várias bebidas também funcionais, né? A gente tem vários produtos que a gente treinado, segue os protocolos de preparo dessas bebidas. A gente tem shots matinais, a gente tem bebidas turbo imune, que melhora a tua imunidade. A gente tem bebidas aceleradoras, a gente tem o nosso Sunset, que é um protocolo maravilhoso de 5 dias. Né? Tem pessoas assim que chegaram com atividade física e o acompanhamento e a ajuda da bebida que ela dá saciedade, acelera, diurética. Também conseguiram perder em média de 2,5 kg por semana, né? A gente tem, não é eu que estou falando para você, a gente tem resultados reais, né? De pessoas que fazem, porque é elas que me dão esse retorno. Olha, a gente teve no nosso desafio 5 dias uma cliente que ela perdeu 3,7 kg. Né? Foi um resultado incrível, que até eu fiquei assim, uau! Nossa! Ela perdeu 5 dias. Tu entendeu? E aí, assim, eu fico assim, maravilhada com o retorno, porque não é eu que estou dizendo, é as pessoas que estão experimentando e estão vivendo, né? Pessoas que perderam 2,5 kg, pessoas que perderam, eu perdi só 800 gramas. Quando a gente foi fazer a avaliação, foi incrível o tanto de medida que aquela pessoa perdeu. Bacana. E aumentou a massa muscular. Bacana. Né? Então é muito legal esse retorno e saber que a gente está ajudando pessoas a ter resultados que elas nem esperavam, que achavam que também era impossível acontecer. Então isso é maravilhoso pra gente. Bacana, Giane, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né, cara? Obrigado. Eu que agradeço o convite, é muito bom poder falar de coisas que te faz bem,
daquilo que tu vive, daquilo que é real para ti, e fazer disso, né, um escape, uma solução para outras pessoas, assim, é mais prazeroso ainda, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, de eu entender a fala de Jesus hoje, quando ele diz assim, que maior é o que serve do que aquele que é servido. Eu não entendia isso, eu digo, mas é tão bom, não faz sentido, né? Mas quando você começa assim a ser ponte, ser farol, sabe, na vida de outras pessoas, e ser abrigo na vida de outras pessoas, é muito prazeroso. Dá um recado aqui para quem tá querendo mudar o estilo de vida. Olha, para você que tá querendo mudar, você precisa me procurar. Eu tenho, como diz o nosso vídeo, calma, eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar, mas é muito importante você aceitar que você precisa mudar, que você precisa melhorar, que você precisa fazer algo em teu favor, algo que é pra você. Às vezes a gente como mãe cuida tanto de filho, tanto de marido, cuida da igreja, cuida do trabalho, e a gente não se cuida. E de repente a gente é surpreendido por uma doença ou por uma enfermidade, e que a gente fica assim, poxa, por que eu não fiz isso antes por mim? Se eu tivesse feito isso, então eu quero dizer pra você que é muito importante a gente cuidar preventivamente, né? Da gente não ter que cuidar porque já aconteceu, e às vezes ter até perdas que não dá para recuperar mais. Então eu acho que você precisa hoje pensar hoje em você, na sua saúde, para você viver mais e viver bem, né? Então, olhe para você, veja o que você precisa melhorar. Você já foi no médico, mas já te falou que precisa melhorar isso aqui. Foca nisso e pense em você. Porque a gente precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Pronto, tá aí. Entendeu? É isso. Também, olha, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Verdade. Dar um joinha e compartilhar para a vizinhança isso aqui. Esse assunto é muito bom. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Agradecer ali a Margot, que está no comando das máquinas ali, fazendo a troca de câmera e tal. Obrigada, Margot. Tal. E para você também que ficou até aqui, muito obrigado. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Obrigada.